Olá, pessoal! Estou de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Deli e a nossa aula hoje é o uso do dicionário. Nessa aula, a gente vai relembrar um pouquinho, a gente vai começar relembrando como é que a gente utiliza um dicionário, né? Como ele é organizado. Acompanhe na telinha comigo. Olha só, dicionário. O dicionário ele pode ser utilizado para atender às diversas necessidades. Traz o significado das palavras e resolve dúvidas sobre como escrevê-las ou pronunciá-las. Então, a gente vê aí, ó. Então, ele traz o significado das palavras. Geralmente, está com dúvida, a gente procura logo o significado da palavra, né? Mas também resolve dúvidas sobre como escrevê-las ou pronunciá-las, tá? Lembrando, nós vimos na aula passada como ele é organizado, a gente vê também não só o significado da palavra, a gente vê a classe gramatical, como ela é dividida, como eu pronuncio aquela palavra, qual é a sílaba mais forte, né? E tem várias outras coisas além do significado da palavra, tá bom? A gente vai iniciar nessa aula também compreendendo um texto e saber como é que utiliza um dicionário aí, tá bom? Nesse texto aí a gente vai falar sobre a andorinha, esse animal aqui, e é um artigo. Acompanha comigo aqui, vamos lá. A andorinha é um pássaro migratório da família dos hirundíneos, formada por mais de 90 espécies. Por passar a maior parte do seu tempo voando, a andorinha desenvolveu uma capacidade curiosa. Pode caçar insetos e comê-los no ar, enquanto voa. Consegue essa proeza graças a seu corpo alongado e às suas asas pontiagudas. Foraz, ela exerce uma tarefa útil ao homem, o controle da população de insetos na área em que vive. A andorinha é um pássaro geralmente pequeno, a maior parte delas não passa dos 13 centímetros de comprimento, embora algumas espécies sejam maiores. Tem um bico curto, como mostra na imagem, né? Mais largo e chato e cauda bifurcada, aliás. Em geral, sua plumagem é azul ou verde metálico, mas pode ser em tom amarronzado. Algumas espécies constroem os ninhos em forma de taça, com estrume ou barro e saliva, fixos em paredes ou beirais de casas. Outras preferem troncos ocos ou buracos em pedras, falésias ou barrancos, onde escavavam galerias. Chocam de 2 a 7 ovos por ninhada. Um mesmo ninho, sempre restaurado, pode ser usado por até 15 anos. As andorinhas vivem em bandos, executando audaciosas acrobacias. São encontradas por todo o mundo, com exceção dos desertos e dos polos. Em busca de calor e alimento, fazem longas migrações, nas quais chegam a voar 500 quilômetros em um dia. Uma andorinha comum pode passar o verão no hemisfério norte, no Canadá, e depois ir atrás do verão no hemisfério sul, na Argentina. O estado do Espírito Santo, aqui no Brasil, ele recebe todos os anos milhares de andorinhas em rota de fuga do frio da Patagônia, e nos países mais frios o retorno das andorinhas anuncia o fim do inverno. No Brasil há 17 espécies de andorinhas. A maior delas é a andorinha do campo, ou taperá, como é também chamado, que mede 19,5 centímetros e pesa 43 gramas. Em geral, ela tem as costas azuis e o peito castanho acinzentado. Uma das menores é a andorinha da pequena de caso, que não passa dos 12 centímetros de comprimento e pesa 12 gramas. Então, olha só. Eu vou destacar aqui com vocês, que a gente vai trabalhar nesse texto, isso aqui, ó, falésias. Mas coloca o ninho lá nas falésias ou barrancos. O que é falésia? É exatamente o dicionário, é importante para isso. Na hora que a gente vai fazer uma leitura, eu só estou destacando aqui. É claro que pode ter várias que eu também não entendi o significado, tá? Então, vamos ver o significado dessa palavra e entender um pouquinho mais como usar, tá bom? Vamos lá para a atividade. Vamos ver a imagem aí, ó. Veja a imagem de uma falésia, a palavra que eu destaquei no texto, tá bom? E vamos ler uma explicação sobre esse termo. Olha só. Falésia é uma forma de relevo litorâneo que se apresenta com uma encosta muito inclinada.
A base dessa encosta, em contato com o mar, é esculpida pela erosão provocada pelas ondas do mar. Olha só a imagem. Uma falésia. Aí vai as falésias na Praia da Pipa aqui, ó, no Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte. Bonita imagem, né? Legal a paisagem. Isso é uma falésia. Agora vamos reler um trecho do verbete da andorinha, tá? Uma rota de fuga, ó, é o percurso que algumas espécies de animais fazem de um lugar para o outro a fim de fugir de situações adversas. As andorinhas, por exemplo, ela têm grande apetite. A fome é um dos fatores que leva essas aves a migrar muitos quilômetros para fugir da falta de alimentos durante o inverno, em países como o Canadá e Estados Unidos, ao que a gente viu lá. Olha só a pergunta aí, ó. A explicação sobre o que é falésia ajuda a entender o tipo de lugar em que as andorinhas fazem ninhos? Ela me explicou o que é uma falésia ali no início. Então, ela me ajuda a entender melhor isso? Sim, ó. Pelo tipo de ninho que costuma fazer, né? Elas fazem um tipo de ninho que dá certinho nesse tipo de solo aí. Pelas imagens também me ajuda a compreender o que é uma falésia, ó. Quando eu consultar um dicionário, procurar esse significado. Ele pede para sublinhar no texto uma das razões por que a andorinha utiliza essas rotas de fuga, migrando de um lugar para o outro, ok? Por que ela vai, ó? Essa parte lá do texto, ó. Em busca de calor e alimento. Por isso que elas migram de um lugar para outro. Elas fazem isso, saem de um lugar para o outro, faz a migração, como a gente chama, tá bom? Questão 2. Vamos reler o verbete. Procure circular uma palavra que você não saiba o significado. Como eu falei, a gente pode ler o verbete, por exemplo, da falésia. Eu tinha sublinhado essa palavra lá, ó. Mas eu posso... O que é inclinada? Professora, eu não lembro o que é inclinada. Você pode procurar no dicionário. Assim como também, por exemplo, esculpida, ó, ou erosão, que são termos usados muito em geografia, né? Quando a gente trabalha o solo. A gente vê muito em textos em história ou geografia, é isso, para a gente entender um pouquinho a composição desses lugares, tá? Aí você procura no dicionário. Vamos ver outra atividade aí. Vamos ler outro texto aí de um livro que tem animais como tema também principal. Aí, no caso, é a andorinha também. Olha esse texto aí, ó. Dão-me aula todo dia, pontilham o ar com gritinhos, traçam uma linha reta, põem uma vírgula no fim e, bruscamente, vão para a linha seguinte. Põe entre loucos parentes a casa em que moro. Com uma pena de asa ligeira, fecham inimitáveis parágrafos. Em seguida, duas a duas, abraçadas, elas se juntam, se misturam e no azul do céu fazem uma mancha de tinta. Olha só. Aqui vocês perceberam que tem 3 palavras em destaque. Quais são elas aqui, ó? Bruscamente, ligeira e inimitáveis. Geralmente o texto ele vem também assim, ó. Como a gente está trabalhando no texto, ele vem com o significado aqui ao lado, que me ajuda com algumas palavras que a gente não são comuns no nosso dia a dia, né? Então, por elas serem pouco utilizadas, ela vem destacada porque pode, de repente, a pessoa não saber o significado, como aqui no texto tem, ó, bruscamente, quer dizer bruscamente, ó, de repente. Então, bruscamente, ou seja, de repente, elas vão para a linha seguinte. É isso que quer dizer. Aqui, com uma pena de casa ligeira, ó, ligeiro, que se move rapidamente. Acho que essa palavra aí você já sabe o significado, né? Fecho inimitáveis. Ó. Quando eu falo inimitáveis, quer dizer o quê? Que não pode imitar. Ok? Olha só a pergunta sobre isso. O texto, o verbete da enciclopédia, quanto ao texto que você acabou de ler, ele apresenta informações sobre a andorinha. A gente viu, não foi? Qual dos 2 textos diz as coisas de forma parecida com a de um poema? Então, é para a gente analisar esse texto aqui e aquele primeiro. Vamos só relembrar aqui, ó, comigo. A gente vai analisar esses 2 textos. Esse texto que eu li no início, né, sobre a andorinha também, né? Vocês perceberam? Ó, quantos parágrafos? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 parágrafos. Deixa eu numerar aqui para a gente não se perder, ó. 1, que é aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Está organizado em 5 parágrafos, ok? E eu vou comparar esse texto aqui com esse aqui, ó. Andorinhas.
parágrafos, a pergunta é, se não é perguntando se esse é um poema, a pergunta quer dizer qual dos dois é parecido com a de um poema. Será que é aquele que eu contei agora com vocês, de 5 parágrafos, ou é esse aqui que é parecido com a de um poema? 1 ou 2? É o texto 2, que é esse que nós acabamos de ler, ok? Não está dizendo que é um poema, ele diz que as coisas de forma parecida com a de um poema, tá bom? Que é exatamente esse texto aqui. Vamos para a questão 4. Vamos lá. De acordo com o texto, as andorinhas pontilham o ar com gritinhos. O que essa frase quer dizer? Foi falado isso lá no texto, né? Elas pontilham. Ah, tem aqui, ó, segundo texto. Dessa daqui. Não nem escrevi. Agora que eu vi a minha plaquinha. Então, ó, de acordo com o texto, as andorinhas pontilham o ar com gritinhos. O que essa frase quer dizer? Isso aqui, ó. Pontilho, que está entre aspas, né? Pontilha o ar com gritinhos. Essa frase quer dizer o quê? Que fazem voos e cantam. Por isso que eles falam pontilha o ar com gritinhos. Parece aqueles pontinhos, porque elas estão fazendo o voo e fazem o canto, que são os gritinhos, como a frase é falada, tá? Questão 5, vamos lá. Leia os trechos abaixo e observe atentamente as ilustrações. Depois, relacione cada trecho à situação a que ele corresponde. Então, tem aqui a frase A e B. Primeira frase, letra A. Põe entre loucos parentes a casa em que moro. Foi falado isso aqui, né? Olha só. Põe, deixa eu ver aqui, ó. Põe essa parte aí que ele destaca. E com uma pena, letra B, ó, com uma pena de asa ligeira, fecho inimitáveis parágrafos, que é exatamente a outra frase. A gente vai fazer a associação dessas duas frases retiradas do texto, tá? Na imagem 1, ó, quando ele fala, põe entre louco parênteses a casa em que moro. Onde será que ele está fazendo essa referência? Imagem 1 ou imagem 2? Analisando a imagem, já sabe a resposta? Vamos lá? Imagem A, ok? Ou frase A, perdão. Imagem 2, frase A, ok? E letra B, ó, com uma pena de asa ligeira, fecha inimitáveis parágrafos. Olha o movimento que nos dá a ideia, né, do que ele fala na frase. Então, é a frase B. Ok? Então, o que a gente vê aqui, ó? Eu fiz a associação desse texto e tem várias palavras que eu posso não saber o significado e eu tenho que consultar um. Lembrando, ó, o que você vai fazer agora em casa? Nós lemos esse texto enorme, né? Professor, eu não lembro o que é isso aqui, ó. Migrações, barranco. Vocês pegam, façam a leitura de um texto em casa, leiam com atenção e vejam qual a palavra que você não sabe o significado. Faça essa análise, vê se você consegue procurar usando o dicionário, tá bom? Nossa aula fica por aqui, eu já aguardo na próxima aula. E não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e outras mais, tá bom? Tchau, tchau!